Boa tarde a todas e todos, né? Uma grande satisfação aqui, nós estarmos aqui iniciando o 19º seminário aqui do nosso grupo de pesquisa, OPL, e hoje nós temos aqui um convidado, um amigo muito querido que é o Leonardo Sales, né? Que foi nosso aluno aqui, que ele vai apresentar aqui o trabalho intitulado, né? Designing Subsea Processing Systems Using a Hybrid Genetic Algorithm. O Leonardo ele é engenheiro de petróleo, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará. Ele teve a oportunidade de ser meu orientando. Foi assim, uma experiência muito positiva, porque eu estava assim, um pouco assim, não queria mais orientar alunos, tinha tido umas experiências assim, um pouco negativas. Aí o Leonardo me procurou, queria ser aluno voluntário. Assim, acho que ele estava no quinto ou sexto semestre e ele apresentou assim, uma performance acima assim, de qualquer expectativa. O Leonardo é um dos melhores alunos que eu tive a oportunidade de trabalhar. E ele, na graduação ele publicou 3 artigos com JCR, né? Você se lembra, né? Aquele da sua TCC, né? Aquele lá do transporte escolar e o outro, eu nem estou recordado agora qual foi, mas foram 3, né? Então, assim, Sim, sim. foi aquele outro do seu TCC também, até com o professor Anselmo. O professor Anselmo até Isso. está dando aula agora e não pôde participar, né? Que ele é do nosso grupo, né? Aí depois o Leonardo foi fazer um mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo na Unicamp, uma das melhores universidades aí da América Latina. Estudou lá com o professor Moroca, não foi? E Isso. fez um curso aí de altíssimo nível e aí iniciou o doutorado na Unicamp, mas acabou indo fazer um doutorado aqui na Universidade de Ciência e Tecnologia, Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, aqui é Trondheim, né, na Noruega, não sei se eu pronunciei corretamente, já está Isso. aí mais ou menos 3 anos fazendo o doutorado, então ele vai apresentar para nós aí e além de todas essas características, eu tenho que dizer que o Leonardo é torcedor do Leão, assim, por isso é pessoa da melhor qualidade, né? Então, assim, ele vai apresentar aí o seu trabalho, né, de forma aí que ele vem desenvolvendo, é um trabalho em desenvolvimento, mas ele utiliza um trabalho de caráter interdisciplinar, né, que envolve avaliação de projetos, meteorísticas, aspectos técnicos aí dos hidrocarbonetos. Então, tenho certeza que é um trabalho que vai despertar muito interesse. Essas semanas aqui, Leonardo, o pessoal está fazendo umas provas, aí eu acho que o pessoal hoje, por causa das provas, Sim. acabou. Mas sim, o pessoal sempre, quando eu coloco lá o vídeo, o pessoal sempre assiste demais. Então, seu trabalho, sem dúvida, vai ser muito útil aqui, como um espelho aqui para os trabalhos dos nossos alunos. Tá bom, Leonardo? Então, você fica à vontade para fazer a sua explanação e eu vou colocar aqui no mudo e você pode ficar à Ok. vontade, tá bem? Ok. Obrigado aí pela apresentação. É, isso, só complementando, eu também estou terminando o doutorado agora, né, na NTNU. Eu comecei a trabalhar recentemente, em agosto, numa empresa aqui na Noruega chamada Wood. É uma empresa de consultoria em óleo e gás. Então, estou trabalhando com o design de pipelines no fundo do mar. E então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é, eu queria apresentar primeiro o contexto, né, do meu doutorado. Aí vocês vão entender um pouquinho mais porque eu criei esse algoritmo genético para otimizar esse problema. Quando eu estava procurando vagas de doutorado na Noruega, eu encontrei essa vaga, né, para otimização de layout submarino. E aí, durante a entrevista, eu conheci mais sobre o que eles queriam que eu fizesse, né? Aqui na Noruega é muito comum que a pesquisa de doutorado, né, você já tem um tópico, né, porque geralmente é associado com a indústria, e geralmente são 3 anos de doutorado, né, no Brasil, geralmente são 4 ou 5, então é até importante, né, que a gente tenha esse tema já ligeiramente definido. E o que eles queriam era que eu trabalhasse com algoritmos exatos, né,
programação não linear, inteira mista. E eles me perguntaram, né? Eles viram, inclusive, esses meus artigos publicados com o Bruno, acharam bastante interessante. Isso foi, sem dúvida, uma das coisas que me fez conseguir essa vaga, não tenho dúvidas, porque eu passei essa entrevista inteira falando desses artigos, eles estavam muito interessados nessas pesquisas, e eles viram, né, que eu tinha mais um background com algoritmos heurísticos, né, e me perguntaram qual o seu interesse em trabalhar com algoritmos exatos, né? Porque o que a gente está desenvolvendo aqui, como você viu, é um algoritmo exato, né? Então, eu fui bem sincero, né? Eu durante o bacharelado eu vi quão eficiente e eficaz são os algoritmos genéticos, né? Então, eu disse que eu preferiria trabalhar com eles, mas eu também tinha um pouco de experiência num dos artigos que eu publiquei com o Bruno. Nós trabalhamos com um algoritmo exato, né? Uma programação não linear para o problema de otimização de refinarias, e eu disse, eu tenho essa experiência e eu poderia trabalhar com isso também, né? E foi isso, né? No meu doutorado eu trabalhei principalmente com algoritmos exatos, mas eu sempre quis puxar um pouco, eu sempre sugeri, né? Desde essa primeira entrevista em trabalhar com algoritmos genéticos, com algoritmos heurísticas, e os orientadores, eles sempre sempre duvidaram um pouco dos algoritmos heurísticos, né? Eles sempre foram mais voltados para os algoritmos exatos, e então era um pouco difícil para convencer eles a pesquisar esse tipo de método, mas ao longo do doutorado a gente foi vendo que, como eu já esperava, na verdade, que o algoritmo exato que a gente estava desenvolvendo, ele estava tendo problemas, né, em relação ao esforço computacional. Ele estava demorando muito para resolver os problemas, ele estava usando muita memória, e isso tornou muito claro quando a gente buscou estudar as incertezas no modelo e buscou utilizar a otimização estocástica para resolver esse mesmo problema, mas agora considerando certezas nas variáveis de entrada. E aí o modelo enguiçou total, assim, não tinha condições de ser resolvido em tempo hábil, né? E aí foi aí que eu mesmo assim, sabendo que eles não estavam muito de acordo em mudar para algoritmos genéticos, eu peguei um ou dois finais de semana e escrevi esse algoritmo genético. Eu já tinha essa experiência por conta dos artigos que eu e o Bruno escrevemos, e escrevi esse algoritmo que vocês vão ver muito simples, e que tem muito espaço para ser desenvolvido, né? Mas como eu não sabia bem como é que eles iam aceitar, foi um rascunho de algoritmo genético que eu desenvolvi, e que, por mais simples que seja, vocês vão ver que os resultados em comparação com o algoritmo exato são bem interessantes. Mas, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela.
tela, né? Então, eu apresentei esse... então, a gente escreveu um artigo para uma conferência aqui na Europa, foi apresentado na Alemanha esse ano, e foi desenvolvido nessa minha universidade em NTNU, aqui na Noruega. Eu posso compartilhar o artigo, caso houver interesse também. Mas então, essa é a primeira vez que eu estou apresentando em português e também para um público que talvez não seja muito voltado para a engenharia de petróleo, né? Então, eu pensei em focar mais um pouco, gastar um pouco mais de tempo aqui na contextualização, porque talvez vocês não conheçam muito bem sobre a produção subsea, né? Produção no fundo do mar, ou processamento no fundo do mar. Processamento no fundo do mar não é uma coisa muito comum na indústria do petróleo, é uma coisa muito recente, e vem aí como um avanço, né, na produção de petróleo. Imagina assim que quanto mais... quando você perfura um poço, não vem só ali o petróleo, né, prontinho para ser refinado. Ele vem ácido, ele vem com areia, ele vem com água, ele vem com gás. E você não quer, por exemplo, gastar energia para bombear água, né? Você não quer ficar bombeando água por... Imagina aí você bombear água, a lâmina d'água, né, pressão, chega a 2 quilômetros. E imagina bombear vazões enormes, volumes enormes de água por 2 quilômetros para cima, né? É um gasto enorme de energia com algo que você não vai usar, aqui, a água, né? Essa água salgada que tem nos reservatórios de petróleo. Então, fora isso, a areia, né, que pode entupir as tubulações, a corrosividade do óleo que pode destruir suas tubulações também, e o gás que, bombeado com a água, não dá muito bem para bombear água com gás, né? Então, o óleo com gás, existem bombas multifásicas, mas elas são extremamente caras, é uma tecnologia muito nova, né? E que eu também estou estudando nesse trabalho aqui, mas onde eu quero chegar é que a produção subsea, ela é muito recente, né? Processamento subsea é algo muito recente e algo, por isso também, sendo estudado e muito caro ainda, mas que tem vantagens enormes aí se a gente conseguir desenvolver essa tecnologia. Uma delas é que você elimina as plataformas de petróleo, né? Se você pensar bem, a plataforma de petróleo ali, com todo aquele gás e petróleo que são armazenados temporariamente, é um negócio absurdo, né? Uma bomba flutuante, né? E se a gente puder remover as pessoas das plataformas e deixar tudo no fundo do mar, isso também, além de não poder separar a água logo de início, também a produção, você consegue produzir mais óleo do reservatório dessa maneira. Então tem inúmeras vantagens para essa tecnologia, mas é uma tecnologia cara ainda, né? Então, outro problema do processamento subsea é que existem inúmeras formas de você fazer isso. Você pode colocar, por exemplo, uma bomba, você pode colocar um separador aqui, você pode colocar um separador aqui, separando óleo, gás e água, né? E aí o gás você passa ainda por um flash, né? E ainda você passa o óleo por um bombeamento e aí você liga aí as suas tubulações na plataforma, né? De forma individual, uma tubulação para gás e uma tubulação para óleo. Ou você pode usar uma bomba multifásica e simplesmente bombear tudo para cima. Isso pode ser uma alternativa também, né? Se for a mais eficiente, pode
pode ser a mais valiosa para aquele projeto. Ou também pode usar, ao invés de duas tubulações, ainda tem a possibilidade de separar o óleo e o gás e a água, né? E unir, depois de energizar esses fluidos, né? O bushing, né? Você transportar eles por uma tubulação só, de novo, e separar novamente na superfície do mar, né? Isso pode parecer um pouco irracional, mas é uma alternativa também, porque aí você dá energia, é muito mais eficiente usar bombas e compressores do que uma bomba multifásica. Pode ser que os custos são equipamentos muito mais baratos que uma bomba multifásica. Então, enfim, existe aí centenas de possibilidades de combinação desses equipamentos. Um problema que vocês, não sei no momento, mas o Bruno também estava pesquisando o layout, né, de produção, e eu acho que é um pouco semelhante, né? Você tem inúmeros equipamentos que podem ser arranjados de diferentes maneiras. Só que aqui não é uma produção discreta, né? E sim um fluxo, né? Fluxo de líquidos e de gases. Então, como a gente tem centenas de possibilidades aí para um determinado campo, e cada campo é um campo, cada poço é um poço, cada poço tem suas necessidades, suas características, e talvez para determinado campo número 2 aqui seja melhor, ou número 3, ou número 100 talvez, e como é que a gente resolve, como a gente escolhe, né? Como a gente está procurando escolher através de otimização, dentre essas centenas de opções. E tudo isso para sair desse design manual, né, para um design automático, né? Essa escolha aqui normalmente é feita por uma equipe de engenheiros, e esse projeto dura meses, né, para finalmente escolher uma das alternativas possíveis. Então, seria muito melhor se a gente conseguisse fazer isso no computador, né, de uma maneira automática. E demora ali, pode até demorar alguns meses também, mas só de não ter uma equipe enorme trabalhando nisso já é uma vantagem extrema. Mas provavelmente o computador vai fazer ainda mais rápido, vai escolher uma solução melhor e mais rápido, se a gente conseguir resolver esse problema de otimização, né? E não só resolver esse problema, mas como também entender melhor como se dá esse processo de otimização de layout submarino, né? E aí entra vários aspectos aí, desenvolvimento de campo, processamento subsea, escalabilidade, manutenção, não sei o nome em português, reliability and maintenance, e dentre outros, né? Key Performance Indexes e outros, né? E como é que a gente então modelou esse problema? Para isso a gente usa o conceito de superestruturas. Para esse problema de otimização a gente usa superestruturas, que é uma forma simples, né, de você representar um problema combinatório como esse aqui. Por exemplo, a gente vê aqui a superestrutura que eu utilizei, né? E nessa superestrutura tem todas as possíveis combinações de equipamentos e conexões para esse campo, para esse problema, né? Então, a gente pode pensar né, uma sequência aqui de números binários que representar a solução. Então,
se, por exemplo, isso aqui, né, esse vetor aqui, digamos que ele representa essa bomba aqui, né, essa bomba multifásica, esse riser multifásico aqui, e essa condição aqui, chamada x7. Né? Se eu definir esses elementos aqui com zero, né, eu vou remover eles da solução e isso aqui vai ser considerado isso aqui é a expressão binária da solução que vocês estão vendo aqui na tela. Né? Então, dessa forma a gente consegue confeccionar inúmeros sistemas de produção de uma forma rápida, né? E é uma forma dessa forma binária aqui. E por isso as superestruturas talvez não seja o método mais eficiente, mas é um método relativamente simples para entender e para modelar. Então, para entender o problema, a gente usou um estudo de caso baseado no campo de Goliat, aqui na Noruega, no norte da Noruega. É uma região que, a minha cidade está bem mais aqui ao sul. Isso aqui já é no extremo norte da Noruega, onde realmente tem temperaturas absurdas de menos 30, mas também em inverno, aqui o sol, nessa região aqui extrema mesmo, o sol não sai, né? não nasce no inverno, durante o inverno inteiro, ou seja, você tem uns 4, 5 meses de total escuridão. É extremo, assim, é um clima extremo. E tem gente vivendo aqui e, assim, pelo ponto positivo tem as auroras boreais, que é algo impressionante. Aqui a frequência de aurora boreal é intenso, né? A ponto de iluminar a cidade de verde, assim, é algo incrível. Mas então, aqui só alguns parâmetros, né, do reservatório. Então, o tamanho do reservatório vai influenciar a decisão, a pressão do reservatório, a produção do reservatório, a distância do reservatório em si, a plataforma de produção, né, que essa plataforma vai existir. Mas se ela existir, daqui a penalidade, né, mais uma penalidade, que vai ser construir 8 km de tubulação. A produção de 15 anos e a profundidade de água de 200 metros. Aqui no Mar do Norte, as profundidades da água não são... as águas não são tão profundas como o pré-sal, por exemplo, onde chega a 2.000 km. Aqui as águas são relativamente rasas, né, mas os desafios são outros, né? O Mar do Norte tem condições muito intensas de onda e de corrente. Mas, enfim, a forma que eu vou fazer a comparação, né, vai ser entre o ritmo exato, o método exato, e o que a gente está chamando aqui de método híbrido. Vocês vão ver, não é só um algoritmo genético, mas é um algoritmo genético com programação não linear. E a gente vai comparar os resultados, né, para ver se obter as conclusões. Então, o que eu fiz foi, eu vou apresentar primeiro o método exato, né, mas o que eu fiz, bem simplificado, foi quebrar esse método exato que a gente já tinha em uma parte contínua, de variáveis contínuas,
né? Eu mantive o método exato com variáveis contínuas, né? É uma MIMP, né? É uma MLP. Então, o que eu fiz foi eu tirei a parte inteira mista do algoritmo exato, né? E eu deixei só a parte não linear, que é muito mais fácil de resolver, né? E essa parte inteira eu joguei para o algoritmo genético, né, que resolve esse tipo de problema, essa parte do problema muito melhor do que os métodos de programação inteira não linear mista que a gente tem hoje. Então, dessa forma, né, aqui está o algoritmo exato. Eu não coloquei as equações aqui nessa apresentação porque iria ficar bastante pesado, né? Mas vocês encontram as equações no artigo que eu escrevi. De forma bem simplificada, eu quero maximizar o valor desse projeto, quero maximizar quanto esse projeto retorna em recursos, né? Modificando aí as taxas de produção de óleo e gás, de fluxo naquela estrutura, na estrutura de produção que a gente viu, a pressão do sistema, a capacidade né, da bomba, por exemplo, uma bomba maior vai custar mais caro, então, mas vai produzir mais, então existe um trade-off aí. Então eu decidi colocar como uma variável de decisão o modelo, e as minhas restrições são restrições físicas, né? Balanço de massa, declínio de pressão, alguns temas aqui mais voltados à engenharia do petróleo, mas são basicamente equações físicas, né? Se o fluxo saiu daqui, tem que entrar em algum lugar, em algum outro ponto. Basicamente isso. Se saiu do reservatório, isso vai aliviar a pressão do reservatório, então isso também vai custar de certa forma ao campo de petróleo, né? a produção total. Mas basicamente são equações físicas aqui. Aqui já são equações mais mecânicas, digamos assim, restrições mais mecânicas, que são o custo, né, para manter essas bombas, esses compressores funcionando. Como eu falei, com melhor, se você colocar uma bomba mais potente, você vai conseguir produzir mais rápido, claro, mas isso vai ter um custo, não só o custo da bomba em si vai ser maior, como o custo de energia elétrica. E é uma coisa importante, principalmente hoje, na Europa, a energia e o custo do equipamento em si. E que já seria uma questão de reliabilidade, eu não sei qual palavra exatamente em português, mas... Confiabilidade. Isso, confiabilidade, obrigado, Bruno. Questões de confiabilidade e de manutenção dos equipamentos, né? Porque à medida que você tem um equipamento mais disponível para a produção, isso, claro, vai custar mais, mas talvez seja melhor ter esse equipamento mais confiável, porque se o equipamento parar, você perde aí, você não só precisa gastar com esse equipamento para corrigir esse equipamento, como você perde dias de produção, né? Você perde tempo, e tempo é dinheiro. Principalmente para a indústria do petróleo, onde o custo de operação aí beira milhões de dólares por dia. Então, esse é o método exato, né? E o método que eu propus, né, nesse artigo, nesse projeto, é o que nós chamamos de método híbrido, né? Onde a gente tem esse algoritmo genético, que eu falei para vocês,
bastante simples esse algoritmo, porém vocês vão ver que os resultados são interessantes em associação com esse método, essa método de programação não linear, né? Como é que funciona, né, essa associação? O algoritmo genético ele vai gerar aquele vetor, ele vai ter os cromossomos, né? Ele vai gerar um vetor binário, digamos, um vetor que vai representar uma solução, né? Um dos primeiros slides. Digamos que essa aqui seja a representação dessa solução, né? Isso aqui é dado como um cromossomo para o algoritmo genético, né? O algoritmo genético gera uma população de indivíduos, né? Uma população de cromossomos e esses cromossomos são representados dessa forma binária aqui. Então a gente tem a estrutura, né? A gente tem uma estrutura aqui de petróleo, né? Então, o que é o método aqui de programação não linear se encarrega é de resolver, de produzir o petróleo. Então, o método vai pegar essa solução aqui e vai literalmente lá passo a passo aqui como vai se dar nessa estrutura de produção. E não só isso, mas de forma otimizada, né? Então ele vai abrir e fechar as válvulas aqui de uma forma que a produção tenha a maior produção possível no menor custo, né? Isso aqui não é independente do algoritmo genético, porque ele depende das soluções geradas pelo algoritmo genético, né? Então, o algoritmo, o método gradiente aqui, vai nos retornar as curvas de produção ótimas, vai nos retornar VPL dessa solução aqui otimizado, né? Também vai retornar otimizado os custos, o tamanho dos equipamentos e a disponibilidade desses equipamentos. E isso, né, o VPL que vai ser a função objetiva, a função de aptidão do algoritmo genético. Então, esse aqui vai ou seja, o algoritmo genético vai entregar essa solução aqui do método gradiente, né? E o gradiente vai retornar quão boa essa solução é. E assim o ciclo fica fechado, né? O algoritmo genético ele tem tudo que ele precisa, ele vai gerando os cromossomos, vai cruzando esses cromossomos, vai gerando novos indivíduos, vai criando novas populações, tudo porque ele sabe quão boas são essas soluções. Isso é importante, né, para o algoritmo genético. Então, com base na qualidade desses indivíduos é que o algoritmo genético vai poder cruzar esses indivíduos da melhor maneira e no final vai poder estabelecer qual o melhor indivíduo da população, que vai ser a nossa solução ótima. Então, como eu falei, o algoritmo genético ele vai lidar aqui com as variáveis inteiras do meu problema, e o método gradiente vai ficar aqui com as variáveis contínuas, as variáveis de decisões contínuas. E então aqui a gente tem digamos, o melhor dos dois mundos, né? Cada
modelo trabalhando com o que é mais eficiente. Então, nós encontramos a solução ótima, que no caso é essa aqui, né? No caso, o algoritmo está recomendando a gente a trabalhar com um compressor e uma bomba, né? Após a separação aqui, após energizar esses fluidos, os fluidos são bombeados para a plataforma de produção, dependendo da qualidade do petróleo aqui, diretamente para a costa, né? Ou para um navio aliviador, enfim. Então, mas assim, isso aqui é mais a parte da engenharia de petróleo, né? Eu quero focar aqui mais na parte de otimização. E foi isso aqui que eu queria mostrar para os meus orientadores ao desenvolver esse algoritmo genético, né? Esse algoritmo híbrido, na questão do tempo computacional, o esforço computacional. Então, vocês veem aqui, nessa linha aqui, sólida, né, a gente tem o upper bound do algoritmo exato, né, e o lower bound do algoritmo exato, né. Aqui é a função objetivo, que é, no caso, o VPL, milhões de dólares, e aqui o tempo necessário para essas curvas aqui se encontrarem, né, no caso. No algoritmo exato, a gente tem o upper bound e o lower bound, e à medida que eles convergem, né, ao convergir, a gente vai encontrar aqui a solução ótima global, nesse caso. E a gente pode ver aqui que demora cerca de 18 mil segundos, né? Isso vai dar, se eu não me engano, 5 horas. Eu tenho esse valor exato em horas, mas o interessante é que no método híbrido aqui, essa linha aqui que mal dá para ver no eixo Y aqui, no eixo das ordenadas, e nossa, precisei dar um zoom aqui para a gente conseguir ver essa linha do algoritmo do método híbrido que a gente desenvolveu. A gente vê que, no caso aqui, voltando para essa figura, o algoritmo exato achou essa solução, né, logo no lower bound, mas ele demorou muito para se convencer, para convergir, e definir que essa de fato é a solução ótima global. Já o algoritmo híbrido que a gente desenvolveu, ele, em questão de 5 segundos, conseguiu encontrar a mesma solução. Apesar de que o algoritmo exato ele conseguiu encontrar ainda antes, né? Mas ele demorou muito mais para se assegurar que essa é a solução ótima, né? Já o algoritmo híbrido, ele já encontrou essa solução e já parou aqui pelos critérios que a gente definiu de parada. Então, a diferença aqui no tempo computacional é imensa, né? Vocês não dá para ver. Eu até criei aqui um outro gráfico mostrando, explorando mais, né, essa diferença de esforço computacional. Aqui nesse eixo, aqui no eixo X, a gente tem a janela de produção de petróleo, mas vocês podem entender isso aqui como o número de variáveis do modelo, né? Porque quando a gente aumenta o número de anos de produção, a gente vai aumentar os índices, né? Os steps, né? Os passos, né? Que a gente precisa calcular no
modelo, e isso vai aumentar o número de variáveis, né? Então, a gente vê que para um modelo pequeno, né, o algoritmo exato se sai melhor. Esse aqui está em escala logarítmica, por sinal, né, que é o tempo necessário do esforço computacional, em escala logarítmica. Então, ok, para modelos pequenos, o método exato ele se sai melhor, né, que o método híbrido, porque o algoritmo genético ainda tem que criar uma população, isso claro, você pode reduzir o número de da população, mas aí a questão aqui não é nem otimização, né, porque é um problema muito simples, né, que qualquer problema seria satisfatório, na verdade. Qualquer algoritmo seria satisfatório, mas quando a gente começa a ter problemas maiores, o método exato já começa a levar mais tempo para resolver o problema, né? E o algoritmo híbrido, o método híbrido aqui já começa a sair na frente, né? E aí para problemas maiores ainda, e quando eu digo problemas maiores, é ligeiramente maiores, né? Porque vocês estão vendo aqui que a gente aumentou em 5 anos a produção, né? Isso na indústria do petróleo é uma coisa relativamente simples, que acontece frequentemente, né? Um campo que é projetado para produzir durante 20 anos, ele pode muito bem produzir para 25, 30, às vezes até 40 anos. Pode produzir até o dobro do que foi planejado. Então, isso aqui acontece na prática, né? E o problema é que pro algoritmo exato aqui, ele começa a sofrer bastante para calcular problemas onde a produção de petróleo ligeiramente, a duração, né, da produção de petróleo é ligeiramente maior. E então para 20 anos, né, que foi o caso aqui que eu mostrei aqui nessa figura anterior, aqui a gente já chega a 5 horas, né, em comparação com em torno aí de 8 segundos do método híbrido, né? Então, concluindo, o método híbrido consegue encontrar a solução ótima, né? Ele consegue encontrar a mesma solução ótima que a solução do algoritmo exato, né? Isso é muito bom, porque ele poderia ter encontrado, como a gente sabe, os algoritmos genéticos eles não garantem a solução ótima global, mas nesse caso aqui a gente conseguiu encontrar essa solução que é também a solução ótima global. Para problemas menores, eu recomendo aqui continuar usando o método exato, porque ele sempre vai garantir, né, esse ótimo global. E a diferença é até menor, né, o tempo computacional para problemas pequenos. Mas para problemas maiores, o método híbrido aí é mais recomendado. E o método se provou uma forma interessante para uma ferramenta de decisão interessante para, por exemplo, estudar incertezas, né? Porque a gente não falou nada aqui de certezas, né? A gente falou de uma vazão aqui de óleo determinada, mas na prática isso é sempre tem um ponto de interrogação na vazão do óleo, por exemplo. A gente nunca sabe exatamente quanto um poço vai produzir até que ele produza. Então, a gente poderia utilizar esse método híbrido para, como ele é rápido, né, para uma simulação multicarro, acoplar a uma simulação multicarro e assim estudar incertezas, por exemplo, na produção de óleo, na vazão do óleo, em outras inúmeras variáveis que são difíceis de prever durante a produção.
realizou aqui um estudo de caso, né? Como eu falei, esse algoritmo também é um rascunho do que a gente pretende fazer e a gente só utilizou um estudo de caso, mas ainda é preciso testar para muitos outros casos para ver como é que esses algoritmos desempenham. Mas é isso, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje e eu fico aberto aí a perguntas, comentários, críticas, enfim. Agradecemos aí ao Leonardo aí pela excelente explanação. É muito relevante observar como o uso de técnicas de pesquisa operacional pode ser aplicado em diversos setores industriais. A indústria do petróleo, é possível perceber que nós estamos falando aí de bilhões de dólares, então assim, as economias são assim absurdas, né? Então você utilizar métodos assim sofisticados se reveste aí de grande importância. Queria só fazer um comentário que essa classe de métodos, Leonardo, que você chama Math Heuristic. Tinha Meta Heuristic, que é quando é o algoritmo genético, é uma Meta Heuristic, né? Math Heuristic é quando nós hibridizamos métodos exatos com métodos heurísticos. Então você está propondo aí uma Math Heuristic com otimização não linear, né? Algo muito interessante que eu confesso que eu nunca tinha visto nada nessa linha. Então acho que isso pode ser no âmbito da sua tese, né? Valorizar essa questão que você está propondo uma metodologia muito sofisticada, né? Você faz uma relaxação, você faz uma decomposição, trabalha o problema inteiro com a meta heurística e o problema não linear de forma exata, né? E depois compatibiliza as duas soluções. Isso é muito interessante, isso é sofisticado, né? Então isso aí é um método que nós na área de programação linear inteira estamos estudando muito esse tipo de métodos agora, né? Então você está numa área aí que tem espaço assim para você dar contribuições também do ponto de vista teórico. Se você fizer essa questão aí com o método de Monte Carlo e tudo, aí vai sofisticar mais essa sua abordagem de solução. Pessoal, alguém tem alguma colocar? Assim, o pessoal sempre pede para eu parar de gravar na hora das perguntas, que o pessoal fica com vergonha, né, de perguntar. Então eu vou parar aqui de gravar. E se alguém quiser fazer uma pergunta aí, pode ficar à vontade.